Olá, seja bem-vindo. Este é o primeiro módulo da série O Povo Escolhido. Estamos falando de Israel. Não há dúvida de que esse é um tema super especial, mas também polêmico e muito controverso. Talvez um dos mais críticos, porque tem implicações significativas da maneira que a gente trata as Escrituras, da forma que a gente interpreta as profecias, principalmente em relação ao final dos tempos. E ainda da maneira que a gente entende a natureza e o caráter do próprio Deus. É um povo especial, porque sua história e sua religião estão juntas, amalgamadas, mescladas, unidas, de tal forma que se a gente tentar separar, perde o sentido. É um povo especial porque eles creem de forma inabalável de que são o povo escolhido. Bem, o que dizer desse povo, cuja história foi escrita antecipadamente? O que falar desse povo que tem aliança com Deus, alianças com Deus? O que falar desse povo que tem promessas? Uma diversidade de promessas, algumas já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. E o que falar deste povo, que enfrenta o furor das nações desde os seus primórdios, perseguições atrozes e ferozes, e ainda sobrevive? Vamos a Deuteronômio 7:6. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Muito contundente. Deus escolheu de todos os povos que há sobre a terra para ser o seu povo. Agora no Novo Testamento, Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Poderíamos trazer inúmeros versos aqui, mas esses dois por agora é suficiente. Por que essa história desse povo é tão importante? E qual a sua relevância para os dias de hoje, para agora? Israel era e continua sendo chave para o entendimento das Escrituras. Não somente no Velho Testamento, com todos os seus 39 livros, mas também no Novo Testamento, com todos os seus 27 livros. Se referindo ao seu passado, as leis, os profetas, preparação do caminho do Messias e tantas outras coisas fortes e poderosas, mas também no presente, o que está acontecendo, e no porvir, no futuro. Esse entendimento do passado, do presente e do futuro desse povo nos dará uma compreensão maior, mais nítida, mais completa dos adventos do Messias, dos adventos de Cristo, dos adventos de Jesus, que são a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda, mais de 300 profecias foram feitas em relação à vinda do Messias. Naquela época não era a primeira vinda, não se falava de uma segunda vinda. 300 menções, são profetas diferentes, de tempos diferentes, e todas essas profecias se cumpriram cabalmente, completamente, literalmente. Deus é poderoso. Só que no Novo Testamento, nós temos também a palavra de um retorno, a palavra de que ele voltará. A primeira delas foi dada quando Jesus foi assunto ao céu. Jesus veio, conforme profetizado, da forma que foi profetizado, nasceu entre os homens, viveu entre os homens, cresceu, ministrou entre os homens, foi crucificado, morto, ressuscitou, esteve com os discípulos e depois foi assunto aos céus. Nesse momento, muita gente olhando e se perguntando, e agora? Ele está indo embora. Como é que as coisas vão ficar? Como é que vai ser? Né? Eles sabiam que Deus era poderoso e que tinha um plano, mas existia aquela perplexidade no ar. Até que os anjos anunciaram, não se assustem. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E então em todo o Novo Testamento existem palavras, mais de centenas de menções acerca deste dia, do retorno do Messias.
Fazer então uma visão panorâmica do que nós vamos estar tratando nessa série. A primeira parte, os primeiros módulos que vamos falar, eles não são tão controversos, nem tão polêmicos. Um pouquinho de polêmica sempre tem, né? Mas eles são mais fáceis de degustar, mais fáceis de entender. Então haverão módulos específicos e iniciaremos com os Hebreus, falando da Tábua das Nações, do descendente de Noé, por que os hebreus são de raiz semita e tantas coisas ligadas a isso. E também sobre o chamado de Abraão, que foi o primeiro hebreu. Outro módulo, a gente vai estar falando sobre a terra de Canaã, a terra prometida, onde ela era, que pessoas moravam lá, de onde vieram, quem eles eram, né? E a conquista dessa terra, como se deu essa conquista. Uma coisa muito importante, com muitos ensinamentos. Outro módulo para os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Falaremos sobre a aliança que Deus fez com Abraão, que foi reconfirmada em Isaque e reconfirmada em Jacó, que se tornou Israel. Bom, haverá outro módulo para os filhos de Jacó, ou seja, as tribos de Israel. Quem eram esses 12 filhos de Israel? Quais foram as suas porções distribuídas entre a terra prometida? E qual é o papel que cada um representou dentro da nação? Também falaremos sobre os sacerdotes de Israel. Muito importante, uma tribo foi colocada como uma linhagem sacerdotal para os sacrifícios, para os trabalhos sacerdotais. Então estaremos falando sobre a oferta pacífica, oferta pelo pecado, pela culpa, de manjares, de libação, oferta queimada, oferta alçada. Tudo isso tem muita significância no entendimento das Escrituras. E eles também eram líderes em Israel. Muito importante ver a atuação desses sacerdotes. Em seguida, os juízes de Israel, né? A cronologia, o período de cada juiz, o que eles fizeram e quem eles eram. Depois nós falaremos sobre os profetas de Israel. Quais foram, quem foram os profetas de Israel? Eles são definidos como profetas maiores e profetas menores. Não tanto por causa da sua importância, mas por causa do tamanho do seu livro nas Escrituras. Só que nem todos os profetas tinham livros nas Escrituras. Nós estaremos entrando em todos eles, os profetas do exílio e os profetas do tempo de restauração de Israel. Os reis de Israel é um outro módulo, que a gente vai estar vendo o reino unificado, como começou com Saul, chamado de Saul, depois Davi e Salomão. Esses três foram os que reinaram no Israel unificado, com todas as 12 tribos. Depois houve o reino dividido, o reino do norte, o reino do sul. A coisa se complicou um pouco, mas estaremos falando também sobre esses outros reis de Israel. E também os cativeiros de Israel. Existiram vários, nós vamos estar mencionando os principais, que são 6, que começa com o Egito, a Síria, Babilônia, Medos Persas, os gregos e os romanos. Muita coisa para se ver, para se aprender sobre os cativeiros de Israel. Jerusalém, esse é outro módulo. Nós vamos estar falando da destruição de Jerusalém pelos babilônicos e da destruição de Jerusalém pelos romanos. E por que é que Jerusalém é um cálice de tontear as nações? Muito importante. Por que uma cidade tem tanta importância no cenário bíblico? Tudo isso a gente vai entender, e também porque a gente tem que orar pela paz em Jerusalém. Jesus, o Nazareno. Nós vamos estar falando sobre a genealogia bíblica, que é trazida em Mateus e em Lucas de forma diferente, mas para trazer a origem judaica de Cristo. Sim, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. Esse vai ser o melhor módulo de todos, disparado. É um prazer inenarrável, grande demais falar sobre Jesus, que é aquele que enche tudo em todas as coisas. É aquele que tem todas as coisas debaixo do seu poder, que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu poderia falar aqui muito. Eu queria ler um trecho, só um. Poderia ler Colossenses, em Colossenses 1, que fala talvez uma das fotografias mais lindas sobre Jesus, né, que pelo menos do meu entendimento é o que eu acho. Mas eu quero ler o que está escrito em Hebreus 1:3. Vamos lá? O qual, sendo o resplendor da sua glória,
Jesus, o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Colossenses 1,17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gente, tudo isso que a gente está falando é Cristo. É um Deus atemporal, antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo se refere a ele. Ele é a palavra. É muito lindo, muito forte, muito poderoso. Vou tentar condensar em um módulo. Se não der, a gente faz mais. Os específicos sobre Israel e a igreja. Aí é um pouquinho mais encardido, aí é um pouquinho mais desgastante, mas necessário. A gente tem que entrar nessa questão de Israel e a igreja, porque isso vai definir o todo do nosso entendimento acerca das profecias do final dos tempos. Certamente você já leu ou ouviu falar do milênio. Existem doutrinas que tratam desse assunto, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Também sobre a grande tribulação que há de vir sobre a Terra. Existem doutrinas como o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo. Existem o pré-ira, o pós-ira e tantas outras doutrinas. São doutrinas contraditórias, autoexcludentes, elas não podem existir juntas. É isso mesmo. Se uma é verdade, a outra é mentira, é falsa. Então, olha só, nós estamos num campo minado. Nós estamos lidando com questões de falso e verdadeiro, ou de vida ou morte, como se queira chamar. Mas o que define essas doutrinas? O posicionamento que foi tomado em relação a Israel. Dependendo da posição que se tomou em relação a Israel, foi criada a doutrina A, a doutrina B. Está aí uma grande importância de se entender, de se buscar a Deus e de se estudar esse tema. É crucial no entendimento das Escrituras. Israel, o povo escolhido, ainda tem ou não tem um lugar no plano de Deus sobre o final dos tempos, no plano escatológico? Israel está fora ou está dentro desses planos? Se Israel é uma nação como outra qualquer, existiu, teve o seu papel, teve sua finalidade, trouxe a lei, trouxe os profetas, preparou o caminho do Messias, existem maravilhas e maravilhas sobre Israel no passado. Mas a partir do advento do Messias, quando ele veio, Israel cessou, por causa do seu erro, da sua desobediência, do seu pecado, da sua inclinação para o mal e tantas outras coisas, perdeu o lugar. Ou seja, Israel não tem mais o lugar que tinha diante de Deus. E por isso mesmo não tem mais lugar nas profecias que foram feitas no futuro de Israel. Então, o que nós vamos fazer? Se esse é o caso, se essa é a verdade, o que nós vamos fazer com as profecias de Daniel sobre as 70 semanas, sobre a Santa Cidade, sobre Israel, sobre as profecias quase que todas do Apocalipse, grande parte do Novo Testamento, 2.300 tardes e manhãs, tanta coisa do Velho Testamento. Nós vamos ter que achar uma explicação para tudo isso. Se, no entanto, você crê, se, no entanto, você olha e vê, não, Israel continua sendo uma nação diante de Deus. As palavras que Deus disse para Israel continuam valendo. Tudo que foi dito em relação a Israel vai se cumprir da maneira que foi dito. Ou seja, está escrito dessa maneira, vai acontecer dessa maneira. É Israel que está aqui, a casa de Jacó, a restauração de Jacó, vai ter a angústia de Jacó. Se trata de Israel. E isso tudo vai se cumprir no tempo determinado. Então, Israel é uma nação como outra qualquer, foi escanteada, largada, abandonada, rejeitada. Ou Israel é uma nação que continua sendo amada, especial, acolhida, e Deus está trabalhando com Israel e tem um plano para Israel.
Quando eu falo de plano, eu estou tentando trazer para o nível humano, né? Mas o propósito de Deus com relação a essa nação, desde os seus primórdios, desde o seu início, né? Quando ele disse, olha, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo, minha aliança com você é eterna, é para sempre. As alianças que Deus fez com Israel, todas diziam isso, olha, eu vou segurar a tua onda, por amor do meu nome, enfim. Então, isso é uma questão que tem que ser definida. Por isso que eu falei da posição que se toma em relação a Israel. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E ainda em 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quanto mais você tem intimidade com Deus, conhece a Deus, anda com Deus, lê as Escrituras, recebe o alimento dali, nutrientes dali, mais fácil fica você identificar o que não é original, o que não é autêntico, o que é falso. Eu já disse isso algumas vezes em algum outro lugar, mas assim, eu lembro de um fato na Scotland Yard, acho que foi a Amy Grant que falou isso, que estavam se entrevistando o chefe da Casa da Moeda, né? E estavam exaltando o trabalho dele, dizendo, poxa, vocês conseguem identificar o dinheiro falso muito rápido, muito fácil. Como é que vocês estudam essa coisa do dinheiro errado, do dinheiro mentiroso, do dinheiro falso? Ele falou, não, eu não estudo isso. Ninguém aqui estuda isso. A gente estuda a nota autêntica. Quando a gente estuda a nota autêntica, tudo aquilo que vier a ser fora do autêntico, a gente identifica na mesma hora, porque a gente conhece o autêntico. Então, se você conhece o que é autêntico, o que é verdadeiro, quando aparece uma coisa estranha ao verdadeiro, confusa ao verdadeiro, contrária ao verdadeiro, você identifica imediatamente. Se você tem um relacionamento com Deus Santo, que te fala, te mostra, te revela as Escrituras, quando aparece uma coisa dissonante, que não se parece com Deus, você fala, tem uma coisa estranha nisso aí. Aí você busca o Senhor, procura entendimento, Deus vai te mostrar, não, isso é falso. Gente, Deus não engana ninguém, Jesus nunca enganou ninguém. Nós estamos num tempo onde haverão muitos falsos profetas, profecias falsas. A Bíblia também fala de doutrinas de homens. É homem que gera, é homem que pensa, é homem que cria, é homem que faz. Uau! Você quer andar debaixo disso? Eu não quero. E vai mais longe, existem doutrinas de demônios. Não sou eu que estou dizendo. A palavra diz que haverão muitas doutrinas de demônios. Então, assim, coisa errada e coisa falsa tem aos montões. Então, cabe a gente se firmar no autêntico, no verdadeiro, na palavra de Deus. Tudo aquilo que vier, que for doutrina de homens, doutrina de demônios, Deus vai te dar esclarecimento. Por quê? Porque você está buscando o autêntico. Estou chovendo meio no molhado, né? Isso é mais ou menos que óbvio, mas presta atenção. Se nós não tivermos uma visão clara do que é autêntico, nós vamos ser enganados pelo que a Bíblia chama de ventos de doutrina. Ventos que chegam, vão e levam, e você nem questiona. Entende como se vindo da parte de Deus, só que não vem, né? Vou dar um exemplo, eu sei que eu posso ferir suscetibilidades aqui, mas nós comeremos o melhor dessa terra. Vamos olhar o que a Bíblia fala. Vamos olhar a mensagem do Evangelho. Vamos olhar a missão que Deus nos deu. Vamos olhar tudo isso e entender de onde vem essa doutrina, de onde vem esse vento. É fora do nosso tema aqui. Eu só trouxe um exemplo para você começar a pensar e refletir. Porque nós lidamos com coisas auto-excludentes. Se uma coisa é verdadeira, a outra não é. Tá? O caminho do Senhor precisa de ser iluminado pela palavra. Sem a palavra não se caminha com o Senhor. Tá? Mas ao mesmo tempo, a melhor coisa, a coisa mais gostosa que tem é buscar relacionamento com Jesus,
entendimento nas Escrituras, buscar o que é verdadeiro, o que é autêntico, examinar a palavra, comer a palavra, estar com a palavra, e cada vez você vai ter mais sede e mais fome, tanto de Jesus, de se relacionar com Ele, quanto de se alimentar da palavra. Que o Senhor nos abençoe. Israel, depois de mais de 2000 anos disperso entre as nações, espalhado pelo mundo, tudo que é canto, muito tempo, 2000 anos. Hoje, Israel está reunida no pedacinho de terra que Deus havia dado a eles. É pequeno, mas mais da metade dos judeus está ali. Uma nação, uma só língua, o hebraico foi resgatado. Tudo isso é cumprimento de profecia bíblica ou é a maior coincidência da humanidade? O que é o Israel de hoje, o Eretz Israel, o Israel atual, o Israel de agora? Bom, eu queria ler um trecho aqui, antes da gente prosseguir por mais uma outra coisa, antes de fechar o módulo, que vai nos ajudar a ver que os planos para essa nação não acabaram, né? Existe uma palavra em hebraico, vou tentar a minha pronúncia aqui, chama Asharit Hayamim, que quer dizer que Israel é peça-chave do teatro das operações do final dos tempos. Isso quer dizer final dos tempos, né? E eu vou bater nessa tecla demais, porque é importante. A gente não pode dar 2, 3 passos à frente sem definir isso. Olha só o que nos diz Zacarias, Velho Testamento, Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia sobre o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A palavra está dizendo claramente sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Então, no advento do Messias, na primeira vinda do Messias, até lá, desde os tempos de Abraão, o tanto que Israel desobedeceu, errou, pecou, murmurou, fez coisa errada, não está no gibi, como dizem, né? Muita coisa. Mas é uma história não só de erro, de pecado, é uma história de perdão, de cura, de restauração, né? De redenção. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Israel vai passar por uma angústia sem fim, sem comparação, na grande tribulação, que tudo que ela já passou, nós vamos estar vendo sobre isso. Não se compara ao que ela vai passar, é um tempo chamado de angústia para Jacó. Mas ao fim fala de redenção de Israel. Ou seja, parte dos propósitos para essa nação haverá sim um tempo de angústia muito forte, mas haverá redenção. E derramarei o espírito de graça. Olha, continua comigo agora no Novo Testamento, lá em Romanos 11, 26 e 27. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Nós vamos entrar, vamos ter tempo para a gente qualificar e entender melhor o que quer dizer todo Israel será salvo. Mas aqui está muito nítido que Deus vai apartar as impiedades de Jacó e vai tirar os seus pecados. Porque olha só, um outro parênteses, não está no meu script isso aqui. Se Deus prometeu tanto que iria permanecer com Israel, queria ser o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele colocou o nome dele, a alcunha dele, o carimbo dele, o selo dele, dizendo, eu sou o Deus de Israel, e de repente abandona, fica estranho. Inclusive hoje, eu me posicionar diante desse Deus, que pode acontecer o mesmo comigo. Ele diz, eu vou estar com você até o final. Mas ele não ficou até o final com Israel. Ele disse que ia ficar e não ficou. Como é que é isso? Gente, são doutrinas que começam a machucar o caráter de Deus, a pessoa de Deus, quem Ele é. Ele fala que se você foi infiel, eu permaneço fiel. Como ele cortou a aliança, a palavra cortar a aliança, né? Quando ele fez a aliança, não vamos falar disso, senão nesse módulo em outros, com Abraão, ele fez questão de passar entre os animais, não vamos explicar isso, e deu um sono para Abraão, dizendo o seguinte, o cumprimento dessa aliança depende de mim, não de você.
é uma aliança quase que unilateral. É Deus dizendo a Abraão o que ele faria por esse povo. É lindo, é profundo, é significativo e que não pode ser mudado. Então nós vamos estar falando de opções teológicas que nós temos. Né? Existem várias, nós vamos mencionar 3, não é agora, só vou citar essas 3 agora, porque elas são muito difundidas, muito utilizadas em praticamente todo o contexto evangélico que a gente tem nos dias de hoje. Teologia da substituição. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo, todas as alianças e as promessas que foram dadas para Israel, passaram agora a ser, elas foram transferidas de Israel para a igreja. Ou seja, Israel realmente foi escanteada. A partir de agora, nós somos o Israel de Deus. E nós vamos ter que falar disso em 1 ou 2 ou alguns outros módulos, explicando melhor o que é esse Israel de Deus que foi adotado por essa teologia da substituição. Então, hoje nós somos o Israel de Deus, o Israel étnico, o Israel nação, já não tem mais nada a ver com nada. Então, onde se lê Israel, a gente vai ter que passar a ler igreja a partir de então. Temos também a teologia da separação, que é a igreja e Israel são coisas diferentes, separadas, estanques, não se relacionam. Né? As promessas dadas a Israel permanecem em Israel, não são transferidas para a igreja. A igreja é como se fosse uma nova uma nova entidade espiritual com seus objetivos, com suas diretrizes, com seus propósitos diferentes. Então existe a categoria dos judeus, né, Israel, dos gentios, que era aquele que não é judeu, e dessa igreja, da igreja que é a junção de judeus e gentios convertidos a Cristo e nascidos de novo. Essa é a nova entidade que foi criada, os nascidos de novo. Essa não tem nada a ver mais com os judeus. E essa teologia, não que ela faça isso, mas ela coloca o Antigo Testamento, ela minimiza a relevância do Antigo Testamento. Ela coloca o Antigo Testamento como assim, não é uma coisa tão importante. Afinal de contas, era só sombra das coisas que viriam. E quase que rasga da Bíblia, né? Nós vivemos na era da graça. Agora tudo é a partir daqui, a partir da cruz. Tudo que estava lá para trás, esquece. Esses sacrifícios, essa maneira de guardar o sábado, a maneira daquilo. Começa a falar um monte de coisa. E aí abandona o Velho Testamento. Tem gente que simplesmente não lê. E quando alguém menciona, fala, não, mas não é mais assim, agora é o Novo Testamento. Esse aqui é o problema, é o que é o problema. Esse é um dos problemas e é muito grave para mim, porque a palavra de Deus ela é única. Tá? Houveram dois testamentos, vamos chamar, né? 2 alianças, a aliança antiga e a nova, mas a palavra de Deus é única. Né? E a graça e sabedoria, profundidade e ensino em toda a Escritura. Depois nós vamos ler mais na frente, dizendo que toda a Escritura ela é útil para o ensino, né? Proveitosa para redarguir, para ensinar no caminho certo. A terceira teologia que a gente vai estar vendo, ela chama remanescente, é do remanescente fiel. Diz que a igreja Israel, ela se sobrepõe de alguma maneira. Ou seja, as promessas de Israel, elas também são ligadas, são enxertadas na igreja. A igreja se identifica com o remanescente de Israel. Poderia ler alguns trechos aqui, mas como a gente vai tratar dessas teorias e doutrinas com mais profundidade lá na frente, mas é como se a igreja tivesse sido enxertada em Israel, no remanescente de Israel. Bom, vou falar uma coisa aqui sobre doutrina. Eu estou falando doutrina, aí a gente se pergunta. E faz a pergunta com muita propriedade, e é uma pergunta relevante. Isso é importante, gente. Esse tanto de doutrina aí, e coisa, e diz, é importante. A gente tem que realmente se preocupar. A Bíblia não diz que uma criança serve a Deus, anda nos caminhos do Senhor, que nem o louco errará o caminho. Para que complicar? Para que deixar o negócio tão confuso, tão difícil? Eu concordo que existem complicômetros em excesso. Existem coisas difíceis em excesso. Mas se você vê as Escrituras, tem coisas que Pedro mesmo dizia, poxa, Paulo fala umas coisas difíceis de entender. Por quê? Porque a gente tem que criar um fundamento, que ele é
a estrutura de tudo que a gente pensa. Dá uma olhada na palavra e vê que a palavra te estimula o seguinte: esteja pronto para defender a sua fé. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Tem um trecho aqui que fala assim, eu quero ler para vocês. Onde é que eu pus isso? Olha só. Está em 1 Coríntios 15, 32b. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tem gente que não se preocupa com mais nada. Não quer saber, não quer estudar. Isso é complicado demais. Eu quero andar com Jesus. Não gosta de teologia, de doutrina da segunda vinda e tal. Não sabe o tempo nem a hora. Eu não quero me preocupar. Andar com Jesus, eu vou... Será que é isso? Será que a Escritura nos foi dada para a gente dizer que não tem importância? Será que a Escritura nos foi dada para dizer assim, isso não é relevante? Cuidado, meu querido, cuidado. Você precisa, e com força. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Com força você precisa se aprofundar nas Escrituras. Por quê? A base e o fundamento, a doutrina é o que você acredita. Tudo aquilo que você crê, que você acredita, é a sua doutrina. E o que você acredita determinará aquilo que você faz, a sua atitude, as suas ações. Aquilo que você acredita em relação a qualquer coisa vai determinar o que você faz em relação a qualquer coisa. Em relação a Deus, o que você crê em relação ao Senhor, seu Deus, vai determinar a maneira que você vai agir diante dele. Então é mais do que importante que a gente tenha isso. Então toda crença sobre Deus e a sua palavra determina os seus atos. Isso não é importante? Então assim, eu não vou conseguir enxugar os excessos, mesmo porque eu não tenho competência para isso, né? Eu não sei onde estão os excessos, mas eu vou trazer para a gente meditar junto, trazer a palavra de Deus, e ela vai falar aos nossos corações sobre a necessidade de que o nosso fundamento nas Escrituras seja firme. A palavra de Deus diz assim: eu quero que proclames a minha palavra com firmeza. Primeiro, é preciso proclamar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, e com firmeza. Você só fala com firmeza aquilo que te dá segurança, aquilo que te deu certeza, aquilo que é verdade absoluta para você. Existem verdades absolutas? Sim, e não são poucas. Bem, o que quer que você decida acreditar, escolha acreditar, a palavra de Deus é enfática em afirmar que Israel é um povo especialmente escolhido e que jamais perderá essa condição singular. Eu quero ler um trecho aqui agora que me toca muito, me fala muito, e ele é mais ou menos definitivo na forma de abordar a questão de Israel continuar sendo uma nação diante de Deus. Dá uma olhada comigo, isso está lá em Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então o Senhor está dizendo que ele criou o sol para presidir o dia e criou a lua e as estrelas para presidir a noite. São ordenanças que ele estabeleceu na terra. Até aí todo mundo entendeu e concorda. O que Deus fez funciona desde o início dessa maneira. O versículo seguinte diz assim: se falharem estas ordenanças, quais ordenanças? O sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Por que é que ele botou a coisa dessa maneira, que para Israel deixar de ser uma nação diante do Senhor é preciso que o universo entre em colapso? Porque o sol parar de presidir o dia, a lua e as estrelas parar de presidir a noite, é só um colapso no universo. Então, para você e eu, quem quer que seja, destituir, revogar, tirar de Israel o direito de ser uma nação diante de Deus, nós temos que destruir o universo. Não é a coisa simples, não é a coisa fácil, mas muitos têm feito e têm tentado fazer cada vez mais, que é tentar apagar a importância dessa nação diante do Senhor. Só que, se Deus estabeleceu, estabelecido ficará até o fim. Dá uma olhada aqui, uma palavra que é importante para nós
nesse final, nesse fechar desse módulo. Depois disso, eu ainda vou falar um estatuto, uma declaração do que nós cremos e nós não cremos acerca de alguns assuntos sobre Israel, porque eu acho que lá na frente, no desenrolar dos módulos, vai ser importante que quem estiver ouvindo entenda o nosso posicionamento, para não tirar conclusões precipitadas e nem fora da verdade, né? Mas eu queria ler 2 versos importantes sobre essa abordagem toda de Israel. Bom, primeiro, vamos ler aqui, depois eu continuo falando do que creio ou não creio. Romanos 11, 1a, fala assim: terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Não tem jeito de ser mais límpido, claro e cristalino. De modo nenhum eu rejeitei o meu povo. Você vai ver alguns trechos na Bíblia que falam de rejeição de Israel. É tratamento de Deus, mas Deus sempre reconduz Israel ao lugar que Ele quer que Israel esteja, e no final Ele vai dar a Israel a redenção. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Romanos 3a fala assim: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Aquela minha pergunta lá atrás, né? Por que ele não creu? Você vai perturbar, machucar, manchar a fidelidade de Deus? Não, de maneira nenhuma, de modo nenhum. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade do homem. Amém? Que Deus nos abençoe. Durante centenas de anos, eu estou falando centenas de anos mesmo, os judeus foram rejeitados, né? E foram unanimemente rejeitados. Praticamente uma pequena porção da igreja não rejeitou. Estou falando da igreja. Então a igreja rejeitou os judeus através de muita distorção e negações teológicas. Essa visão, essa posição dada por Israel. E foram palavras cruéis, né, nocivas, terríveis, e atos cruéis contra os judeus, e em nome do Evangelho, em nome de Deus, em nome de Cristo. Então, pouco se fez a favor do Israel étnico, do Israel como nação, do Israel como povo no seio da igreja, durante muitos séculos. Hoje em dia não é assim. Tem um grupo já há muito tempo que se levanta e tem trazido para dentro da igreja alguns valores da cultura, da herança, da raiz hebraica. Alguns grupos se intitulam messiânicos, outros não se intitulam messiânicos, mas têm trazido da mesma forma esses valores para dentro da igreja. É disso que eu quero falar agora. Por quê? Porque tem coisa de doce e coisa de sal em tudo isso aí. Tá? Eu vou fazer uma lista aqui que eu bolei só para a gente chegar num ponto. Então não é um fato em si, é o conjunto como um todo. Então cantam hinos hebraicos. Uau! Qual é o problema? Eu também canto e eu gosto dos hinos, da dança, do ritmo, de tudo. Não tem problema. Então o que eu estou falando não é o problema em si dos cânticos hebraicos, igual eu falei, é o conjunto. Escrevem livros, artigos, conferências, palestras de toda sorte, visitam Israel com frequências, caravanas, indo aos lugares, explicando a Bíblia lá em Israel, em Jerusalém. Usam camisetas e algumas igrejas, alguns grupos até põem a bandeira de Israel dentro do templo, né? Eu não estou querendo contender nem vibrar. Primeiro que eu não conheço o coração de ninguém, e segundo que eu não estou vendo muito problema aí. E usam muitos símbolos judaicos também. Muita gente tem usado. Então tem o mezuzá, né, o kippá, o tarlit e o shofar e outros tantos, né, que são usados com muita frequência no culto. Eu tenho problema com isso? Com nada do que eu disse eu tenho problema. Vou dar até um exemplo, não está no script aqui, mas eu quero dar para ver que eu não tenho problema nenhum com isso. Eu visitei Israel uma vez e lá eu pude ter o privilégio de almoçar com um rabino, né? E foi muito legal, fui muitíssimo bem recebido por ele, a gente conversou bastante, eu aprendi muito, foi muito agradável, foi um tempo longo. E eu criei liberdade de fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. Eu estudava sobre a kippá, aquela touquinha que fica aqui, né, que a gente põe na cabeça. Inclusive, quando você está em Israel, você não entra em alguns lugares sagrados, né, o túmulo de Abraão e outros tantos, se você não usar essa kippá. Então é quase que condição para você andar por ali e frequentar esses lugares e conhecer esses lugares e tal. Mas eu tinha umas dúvidas assim muito fortes com relação a isso. Falei, caramba, vou perguntar. Já que eu criei a liberdade.
E falei, olha, você me desculpa, mas eu queria fazer uma pergunta porque realmente eu não sei. Então me ajuda a entender a finalidade, a funcionalidade, para que serve essa kippah. E ele, com muito boa vontade, foi simples. Olha, é simples. Essa kippah, ela diz em primeira mão de que eu não sou cabeça, tem alguém acima da minha cabeça, tem alguém acima de mim que é Deus, que é meu rei. Então, ele é Senhor, ele é soberano, ele é o dono de todas as coisas, é ele que manda, é ele que governa, é ele que controla, eu só estou embaixo desse controle. Então, eu tenho que honrá-lo, bendizê-lo, tenho que ter reverência na sua presença, tenho que ter respeito, e aí a coisa foi evoluindo, ele falou mais coisas, eu fiquei assim super chocado e alegre. Eu falei, que símbolo maravilhoso é esse? Tanta gente tinha que estar usando kippah hoje em dia para baixar a bola, né? Tem gente que está se achando mesmo o supra-sumo de muita coisa e esquece quem é que recebe a glória, quem é que tem honra, quem é que merece toda a honra. Toda a honra é devida ao rei, não ao emissário do rei, né? Eu até outro dia vi um exemplo bastante interessante. Tem gente que é o burrinho que Jesus andou, que entrou em Jerusalém, e que acha que todos aqueles aplausos, as palmas sendo jogadas no caminho, aqueles glórias e hosanas, estavam sendo dados para ele, não para Jesus que estava em cima dele, né? Desculpa esse aí, mas eu ouvi, achei interessante. Eu acho que a kippah tem um símbolo poderoso, necessário nos dias de hoje, né? Para ver que nós somos servos. E Jesus disse, o que importa é que meu servo esteja onde eu esteja. Então, assim, quem guia é Jesus, o servo só acompanha. Então tá, eu vejo muitos significados. Se você for olhar os significados do shofar, que inclusive é o que vai ser tocado para chamar a noiva, uau, coisa maravilhosa, nada contra nada disso. O problema reside quando há um exagero, um extremismo tal que você afeta valores cristãos, valores do evangelho, valores do reino, valores caros e absolutos e importantes. E até a distorção vai a tal ponto que quando você não se encaixa, não usa, você está devedor. Ou seja, nós estamos trazendo um fardo que Jesus tirou dos nossos ombros. Certa vez uma pessoa perguntou, poxa, mas nessa igreja não se usa shofar? Não tem quem toque, não tem quem não saiba, mas é tão essencial assim. Então, assim, tem coisas que não eram essenciais para o culto, que passam a ser, né? E convenhamos, quando você começa a entrar nessas questões todas, você começa a perder a essência do Evangelho. Eu não sou contra nada disso, mas quando a distorção passa para valores não bíblicos, que não pertencem ao caminho, não pertencem ao Evangelho, aí começa alguma outra coisa a prosperar. E é a confusão, e Deus não é Deus de confusão. Então é um problema. E eu estou trazendo isso aí para dar 4 evidências, 4 posições de que nós não somos. Primeira delas, nós não somos sabatistas. Sabatista é aquela pessoa que guarda o sábado por causa da religião. Nós não vamos nem mencionar, nem falar sobre isso durante essa série, tá? Então fique claro, nós não somos sabatistas. Nós também não somos judaizantes. Que termo é esse? É aquele que quer ensinar ou converter as pessoas para uma prática do judaísmo. É como se fosse assim, é preciso que ao se conhecer Jesus, ao se converter ao cristianismo, a gente também receba valores da cultura hebraica, da raiz hebraica, do judaísmo em si, né? Então, assim, eu concordo que tem coisas que são recheadas de significados importantes, as festas de Israel. Uau, eu fiz até uma série sobre isso, coisa linda e maravilhosa, mas nós não somos chamados a estar celebrando essas festas. Você pode celebrar, pode não celebrar, pode entender, pode participar, pode não querer, entendeu? Mas não tem esse fardo sobre os seus ombros. Eu não quero trazer nunca, em nenhum ponto, nada para as pessoas se tornarem parecidas com um judeu. Observando então que eu também não tenho nada anti-judeu, absolutamente não, nem antissemita. Apesar de nós não sermos sabatistas, nós não sermos judaizantes. Também não somos prosélitos. O prosélito é aquele que quer transferir, quer mudar a crença de uma pessoa, quer pegar e fazer ela crer no que você crê, né? Eu não tenho intenção disso.
de ser conclusivo, fechar a questão e fazer você pensar igualzinho eu penso. De jeito nenhum. A gente está trazendo as coisas para você ser enriquecido e você mesmo buscar na fonte, né? Você ter sede, isso trazer uma fome tamanha que você se aprofunde nas Escrituras, no seu relacionamento com Jesus, para Ele te dar respostas inefáveis, maravilhosas e sublimes, além daquelas que você e eu possamos imaginar. Então, assim, na igreja primitiva era preciso que se circuncidasse o prosélito, né, para ele se tornar parte da comunidade de Israel. A gente não tem que se tornar parte da comunidade de Israel. Jesus quebrou esse problema para nós, né? Então, assim, não sou sabatista, nem judaizante, nem prosélito, e também não sou efraimita. Por que o efraimita? Efraimita, a teologia das duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, que é a Efraim, que dizem que os gentios são aqueles da casa de Efraim sanguíneos, né? Então, no fundo, os descendentes sanguíneos de Efraim são os gentios. Eu sei que Deus tem um plano e um projeto para a nação gentílica que não passa por ser um herdeiro sanguíneo das tribos de Israel. E apesar que eu conheço bastante sobre as duas casas de Israel, mas não é uma questão, eu não vou tratar disso aqui absolutamente. Posso até no futuro fazer um trabalho sobre isso para a gente, né, estudar e se aprofundar, mas nós não somos efraimitas em nenhum ponto. E uma das coisas que nós somos, e é importante falar disso agora, por quê? Porque eu tenho alguns amigos que gostam muito de ficar trazendo evidências, né, do saber, evidências de ciências, né, acerca da história de Israel. Quero dizer para esses amigos e para outros também, de que nós somos, aceitamos na sua integralidade a história bíblica. Ponto. E é isso. Então, existem os maximalistas e os minimalistas. Nenhum gosta de ser chamado assim, pelo menos agora mudou um pouco, mas no passado foram nomes dados um para o outro para criticar, para diminuir, para um apelido que ninguém gostou, um rótulo que ninguém quis. O que é o minimalista? O minimalista é aquele que não usa a Bíblia, né? Ele pega todos os achados e tenta reconstruir a história, no caso a história de Israel, sem levar a Bíblia em consideração. O maximalista, ao contrário, ele usa a Bíblia como a sua principal evidência, como o mapa mais importante para reconstruir a história de Israel. Então, os minimalistas, quero falar um pouquinho mais, que rejeitam a Bíblia, eles afirmam, dizendo que alguns relatos bíblicos nunca aconteceram, né? Porque a ciência não vai comprovar isso, nem tem como. É a história de Adão e Eva, o próprio dilúvio, a história de Abraão. Tem uma lista enorme que eles desconsideram como fato histórico e desconsideram até que tenha acontecido. É um mito, é uma lenda. Mas não é só o que se sabe, mas como se sabe. Então eu dou muito valor e gosto e amo grande parte das áreas do saber. As artes. Arqueologia, sou fascinado, sou apaixonado por arqueologia, antropologia, ciências, sociologia, linguística, filosofia, história, uau, teologia e tantas outras coisas. Eu sou apaixonado, não tenho nenhum problema de estudar, estudo muito e quero continuar estudando ainda mais. Mas não se trata de uma ciência exata, nenhuma dessas. Né, são pressuposições, são coisas que precisa de fé para acreditar. Não, são pressupostos, são interpretações. Olha um trecho que eu vi, eu trouxe de um artigo do Health Doing Church History. Diz assim, alguém já dizia, os historiadores são como promotores de justiça, pois só podem reconstruir o passado usando as evidências disponíveis e suas conclusões são baseadas no que é mais provável. Então, ele decide, o historiador ou o homem da ciência, o que é mais provável e a partir daí aquilo passa a ser adotado para reconstruir uma história.
A questão dos dinossauros, dos planetas lá no fim do mundo, tantas outras coisas que são tidas, são taxadas, e a gente fala, cara, é preciso muita fé para acreditar nisso tudo. Mas não obstante, eu amo essas áreas do saber, e eu uso muito como pano de fundo, coisas que são comprovadas, que são mostradas ali, isso aconteceu dessa maneira. Cara, é importante, é gostoso, é alegre, eu uso isso demais como pano de fundo, para entender alguns autores bíblicos e estudar mais. Então, todas as áreas do saber são importantes e elas devem ser levadas em consideração, mas não devem ser condição para a gente adotar ou não adotar o texto bíblico. No meu ponto de vista, eu sou um maximalista, eu priorizo, a minha fonte primária é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela não é palavra de homens. Eu vou ler aqui o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada. Entra a questão de fé, sim. Tem gente que não crê. Então aí é contigo. Né? Mas eu creio que ela é divinamente inspirada. Então ela não entra nas áreas do saber humano, daquilo que o homem já alcançou. Mesmo porque o que o homem alcança, muito bom. Eu já disse, eu amo e amo com força a ciência. Mas depois que o homem alcança um patamar de entendimento, passa 30, 40, 50 anos, ele atinge um outro, e aquilo já não vale mais. Não sempre. Tem hora que se vale, mas tem hora que muda. Não é mais isso, agora é isso. Então veja, se você firma seus passos na ciência, no conhecimento do homem, logo você vai ter que ver que você andou errado por muitos anos. E às vezes não dá nem tempo de você ver que você andou errado a vida inteira, porque você morreu antes de descobrir que aquilo que você cria foi mudado pela ciência. É bem assim, vai mais longe, né? Agora, a Escritura que é divinamente inspirada não é assim. E toda ela é proveitosa para o ensino, e proveitosa para você redarguir, para você corrigir, instruir. Então, não tem para ninguém. E não tem outro livro no mundo parecido com esse, porque ele é divinamente inspirado. E um verso de João 17, que fala assim: a tua palavra é a verdade. Ponto. Eu não vou estar discutindo, querendo que alguém prove a Bíblia. Em vez de ser um livro para esclarecer, é um livro que tem que ser esclarecido. A questão de Sodoma e Gomorra é um exemplo. Durante anos, muitos ou centenas de anos, eu não tenho esse número, mas muito tempo, se dizia, não, Sodoma nunca existiu, Gomorra nunca existiu. Isso é um mito bíblico, é uma lenda. E quem vivia naquela época falava, é uma lenda. Quem baseava nisso era uma lenda. Só que recentemente descobriram a cidade de Sodoma. Então aquilo que antes disse que era uma lenda já não é mais. E lá tem vestígios de que a cidade foi castigada por fogo. Olha que coisa. Então a ciência desmentiu a afirmação de cientistas do passado e trouxe a verdade bíblica sempre real. Ou seja, Sodoma existiu e está ali. Né? Esse é só um exemplinho bem pequenininho, desculpa o meu exemplo. Mas voltando à questão de ser maximalista, é que mesmo entre os maximalistas, aqueles que adotam a Bíblia como verdade e que buscam nela, né, a história de Israel, há muitas divergências, como a gente falou. Então, no mundo evangélico, não é muito coeso, não é muito próximo. Essas controvérsias são muitas e as discordâncias são enormes. Eu quero só ler uma coisa que me faz ir em frente em tudo isso. Romanos 14,5 diz: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Outra versão: cada um esteja seguro no seu próprio entendimento. Ou seja, ainda que o evangélico permaneça dividido em algumas coisas, nós não devemos permanecer. Nós temos que ter firmeza na nossa própria mente, segurança no nosso próprio entendimento. Então você tem que primeiro ter um entendimento. Né? Você não pode só ouvir o que os outros falam e ter por garantia. Você tem que estudar e ter aquilo como verdade sua, própria. Você guardou aqui, não, eu aprendi, e isso para mim é doutrina, é verdadeiro. E ter firmeza. Então, para isso que a gente está fazendo essa série. Eu sei que existem tantos trabalhos, o que eu estou fazendo aqui não tem a pretensão de ser melhor do que ninguém.
Eu tenho só a pretensão de proclamar, assim, fiel à palavra, e eu quero que a proclames com firmeza. Então, estou só seguindo isso, que foi inclusive dito na minha ordenação há muitos anos atrás, que é o que eu recebi do Senhor. Fiel é a palavra, e eu quero que a proclames com firmeza. Está lá em Tito. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.